Prática de eletromagnetismo, experiência número 5. Antenas. Os integrantes do nosso grupo são Paola, Jefferson, Vinícius e Vitória. O nosso grupo é o grupo L e nosso tema é o primeiro tema: como construir ou desenhar uma antena de microfita usando o MATLAB. Esse aqui é o sumário do nosso experimento, o sumário dessa nossa apresentação. Temos o resumo, um objetivo, a teoria, os procedimentos experimentais, os materiais utilizados, a geometria, os resultados, a conclusão e, ao fim, as nossas referências. Vou apresentar aqui agora um breve resumo geral do que será apresentado. Na parte teórica, teremos primeiramente o que são ondas eletromagnéticas. Apresentaremos também as equações de Maxwell, as radiação eletromagnética, o espectro eletromagnético, que a gente pode ver aqui nessa imagem, o que são antenas, suas propriedades, o que especificamente é uma antena de microfita e algumas aplicações. Posteriormente, teremos a aplicação do nosso experimento. Vamos fazer o experimento da antena de microfita. Os objetivos. Os objetivos aqui estamos relacionando os objetivos do experimento apresentado. Vamos apresentar a construção da antena, os gráficos de radiação, os gráficos 3D de radiação dessas antenas, fazer a comparação entre os diferentes tipos de antena e vamos comparar também os resultados da antena provinda tanto da simulação como da antena feita experimentalmente. Veremos como há uma disparidade, obviamente devido a algumas alterações no ambiente. Bom, o que são ondas eletromagnéticas? A gente sabe que quando um campo elétrico ou um campo magnético, ele está variando com o tempo, ocorre uma indução do outro campo na região do espaço adjacente ao campo que está variando, ou seja, com a variação do campo elétrico, gera um campo magnético, a variação do campo magnético gera um campo elétrico. Maxwell ele considerou que uma perturbação eletromagnética causada por conta dessa variação nesses campos, ela poderia se propagar em forma de onda no espaço, de uma região a outra, mesmo sem a existência de uma matéria, Então, ela pode se propagar no vácuo. Essa perturbação, ela foi chamada de onda eletromagnética. E essa onda, ela é perpendicular, ela é ortogonal, tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético. E os campos elétricos e magnéticos são ortogonais entre si. Em 1865, o físico Maxwell ele provou que as ondas eletromagnéticas elas se propagavam no espaço vazio com a velocidade igual à velocidade da luz, que é de cerca de 3 vezes 10 ao oitavo metro por segundo, mostrando que a luz era uma onda eletromagnética. Bom, ele também descobriu que os princípios básicos do eletromagnetismo podem ser descritos por 4 equações, que são conhecidas hoje em dia como equações de Maxwell. Elas são bem populares hoje no estudo do eletromagnetismo, e elas são a lei de Gauss, a lei de Gauss do magnetismo, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Bom, ao fazer uma carga pontiforme oscilar, ela produz ondas eletromagnéticas que se propagam a partir dessa carga, através das linhas do campo elétrico. E essas ondas não se propagam de forma igual, de forma homogênea em todas as direções. Elas se propagam de forma diferente em cada direção. As ondas mais acentuadas elas propagam em uma direção de 90 graus com o eixo em que a carga se move. E não existe onda se propagando nesse eixo de movimento que a gente pode observar nessas imagens, que não existe onda se propagando nesse eixo em que a partícula se move, que elas vão para cima e para baixo, não existe nenhuma onda se propagando nesse eixo aqui. E dessa forma, existe uma perturbação magnética que irradia para fora da fonte, de forma que as ondas eletromagnéticas elas também possam ser chamadas de radiação eletromagnética. Um conceito muito importante derivado desse conceito de ondas eletromagnéticas é o espectro eletromagnético. Então, nós temos aqui que as ondas eletromagnéticas podem variar de acordo com a frequência e com o comprimento de onda, de 10 a menos 14 metros até 10 a 6 metros, que foi o que foi encontrado até hoje. E o espectro eletromagnético
Ele é uma escala de radiação eletromagnética e nele estão representados 7 tipos de onda, né? Existem 7 tipos de onda representados nele, que são as ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta e os raios X e raios gama. Essas ondas elas se diferenciam, né, como já foi comentado antes, em relação ao comprimento e à frequência delas. E a faixa de luz visível, que é esse que está apresentado aqui, é a única coisa que a gente consegue detectar, né, o ser humano consegue detectar a olho nu. E os comprimentos eles variam de 400 nanômetros até 700 nanômetros. E, bom, é o que faz a gente enxergar as cores. Mas o que são antenas, né? As antenas elas são estruturas que são geralmente metálicas e elas podem enviar ou receber ondas eletromagnéticas. Elas transformam a energia eletromagnética guiada pela linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada, né? Em caso de um emissor. E no receptor ele faz o processo contrário. As antenas no geral, existem diversos tipos de antena, mas as antenas no geral têm propriedades que são comuns a todas as antenas. Uma delas é a diretividade, que é a capacidade de uma antena de focalizar energia em uma direção particular, né, do espaço. E ela é dada pela razão entre a densidade de potência, irradiada naquela direção, e a densidade de potência naquele ponto se a potência total fosse irradiada igualmente em todas as direções, considerando que ela se irradia igualmente em todas as direções. Né? A gente sabe que isso não acontece na prática. Então, essa aqui é a potência média. Então, a razão entre a potência média em uma direção, densidade de potência irradiada em uma direção e a densidade de potência naquele ponto, né? Como já foi comentado aqui agora. Outra característica importante é o ganho. Ele está relacionado com a diretividade dessa antena também. Ele está relacionado com essa diretividade e com a eficiência da antena. A eficiência da antena, né, nessa eficiência, são consideradas todas as perdas relacionadas à resistência elétrica da antena e as diferenças entre as impedâncias do transmissor e da linha de transmissão e da antena, né? Então, essa aqui é a fórmula do ganho dessa eficiência pela diretividade. Outras das propriedades importantes é a impedância, que seria a dificuldade oferecida à variação de corrente em um elemento elétrico, a transferência de energia entre o transmissor e a linha de transmissão, e a antena né, ela vai se realizar de forma mais eficiente se a impedância desses elementos for a mesma, né, se elas casarem, se tiver um casamento de impedâncias. Outra coisa que a gente pode perceber também é que a antena ela obtém a máxima eficiência irradiante quando a antena é ressonante. Né? Então aqui isso leva a gente a outro conceito, que é o padrão de radiação. E o padrão de radiação está associado à intensidade de campo relativo radiado em determinada direção do espaço tridimensional, né, em que a antena está irradiando. A gente pode representar ele graficamente de forma 3D ou 2D também, né, que em um diagrama chamado diagrama de radiação, que ele vai mostrar graficamente essa distribuição de radiação no campo, né. Então, que a gente tem aqui o diagrama de radiação tridimensional de uma certa antena, como por exemplo. E o que seria uma antena de microfita, né? As antenas de microfita, elas também são chamadas de antena planar ou antenas PET. Esse terceiro nome vai ficar claro mais pra frente, né? Mas aqui ela tem esse formato aqui. Ela é composta por um PET, por um substrato, e por um plano terra, né? Ela é um dispositivo planar, né? Que atua na faixa de frequência das microondas. E ela é composta, né? Por duas placas condutoras, que no caso aqui, como eu já falei, é o PET e o plano terra, e são separadas por um material dielétrico, que a gente chama de substrato. Bom, falando um pouco mais sobre o PET, né? Ele é o componente ressonador das antenas de microfita e ele é composto por uma lâmina metálica, né? Geralmente ela é condutora. E essa lâmina tem uma espessura muito fina em comparação com o comprimento de onda do espaço livre, né? Ela é realmente muito fina. O metal normalmente utilizado na composição é o cobre, então é geralmente feito de cobre. E essa geometria ela influencia muito na distribuição de corrente e também no perfil do campo da superfície. E também na forma, né? No diagrama de. Nesse aqui, ó. No diagrama de radiação também. Vai influenciar bastante nesse diagrama de radiação essa geometria aqui.
Esses componentes do PET podem ser combinados entre si, né, constituindo estruturas novas, denominadas arranjos de microfita. Cada arranjo pode gerar distinto diagrama de radiação, com base na quantidade de componentes, né, na disposição e no espaçamento entre elas. Quando a gente ajusta esses parâmetros aqui, combinando esses PETs, é possível obter duas configurações fundamentais de radiação, né? A broadside, onde a radiação máxima se propaga ortogonalmente ao PET, e a endfire, em que a propagação ela ocorre numa direção tangencial ao PET. Então, esses aqui são os tipos mais comuns de PET, né? Principalmente esses 6 primeiros aqui, que é o quadrado, triangular, retangular, o circular, o dipolo e o elíptico. Bom, outros dois conceitos, né, da antena de microfita é o plano de terra. Ele é feito de material metálico também, assim como o PET, e é localizado na parte inferior do substrato da antena. Ele possui função, né, de refletir, impedindo a propagação das ondas eletromagnéticas em direção que a gente não deseja. Ele também atua como um plano de aterramento, né, como um mecanismo de aterramento ali do circuito. E o substrato ele é constituído por materiais dielétricos, né, ele ficaria entre o plano terra e o PET, e ele funciona como um capacitor, né, ali para essa nossa antena. Geralmente os substratos mais usados, eles utilizam constantes elétricas entre 2,2 e 12, né? Bom, aqui as antenas no geral elas têm diversas aplicações, principalmente hoje em dia, com a avanço da tecnologia, mas eu destaquei aqui 3 principais aplicações, que são o sistema de comunicação via Bluetooth e Wi-Fi, para envio de informações em sistemas de telemetria, para gerenciamento de projeto, né? O Wi-Fi é uma coisa que a gente utiliza diariamente para estudo, enfim, para acessar a internet, para acessar todos os tipos de informações a gente tem graças à internet, né, via Wi-Fi. Comunicações via satélite, né, e o GPS também, que é uma coisa extremamente útil, principalmente para geolocalização, né. Hoje em dia a gente usa bastante o GPS. E atividade aeroespacial, né, em radares e também para telemetria de mísseis e de foguetes. Aqui no começo do vídeo, ele começa explicando as noções básicas da antena, de micropet e do PCB. Ele explica que a antena de micropet tem 3 camadas. A primeira camada do Sol, que é o terra, que está conectado ao chão do circuito. A segunda camada, que é o substrato dielétrico, que aí ele fala os materiais que normalmente são utilizados, que é baquelite, ou FR4, ou RT duroide. E fala que tem a terceira camada também, que é a camada do PET ou PET da antena, que é onde irradia, né? Aí, ok. A que ele usa, né? O material que ele usa na. Aqui. O material que ele usa no experimento, né? Para fazer a simulação no MATLAB e tudo, é essa placa de PCB. Essa placa de PCB, que ela é o terra dela e o PET é de cobre e o substrato é de FR4, e são feitas 3 simulações com essas medidas aqui, né, de largura, de comprimento. Tanto o ground, né, o terra, ele é da medida do PCB completa, né, tipo do tamanho da PCB, que a gente vai ver no código. O substrato também. A única coisa que não é da medida do PCB é o PET da antena, né? Isso aí, como a gente pode ver aqui nessa primeira geometria, né? E nessa segunda geometria. E essa aqui é a terceira, né? Que ele faz. Agora, vamos ver. Aí, ok. Aí aqui ele explica, né? As camadas, ele mostra cada uma, né? Como eu já disse. Aí aqui ele começa a falar da PCB que foi escolhida, que é uma PCB de cobre de dupla face com um material FR4 no meio como um substrato, né, como um dielétrico. E ele explica que usa toda a superfície da PCB da antena. Ele fala que para a gente conseguir fazer a simulação, a gente precisa saber as dimensões dessa PCB e o Epsilon R do material do substrato, né, que é 4.4.
Aí aqui a gente vai pro código, né? No código aqui ele tá colocando a primeira espessura do PCB, que é 1,6 milímetros, depois o comprimento de 152,4 milímetros, e aqui a largura de 101,6 milímetros. Aí ele nomeia o material, FR4, coloca o epsilon do material, 4,4. E aqui ele faz o criodielétrico do material, né? Aí esse aqui é a primeira geometria que ele faz. Ela tem o comprimento e a largura do GND do plano GND, né? É esse aqui, né? Aí, que é, como eu disse, é do tamanho do PCB. Aí, ok, ele usa. Aí já o da antena, né? Do plano da antena é diferente. É 50 milímetros por 50 milímetros. Ele coloca aqui e ele coloca o centro, né? Que é onde tem a questão da alimentação e tudo, que é 0,0. Aí aqui ele cria a pilha PCB, o nome, né? Aí a forma da body shape do GND, do plano GND. Aí ele coloca aqui que a espessura da placa, né? Isso vai ser essa aqui, PCB thickness, que é a espessura da PCB. Aí aqui esse P-layers são as camadas. Esse plano antena que a gente criou aqui, né? Com esses tamanhos, com essas dimensões. Esse D, que é o dielétrico, tá aqui. E o plano GND que tá aqui também, né? Com essas dimensões, tudo certo. Aí, ok. Aqui são as coordenadas da alimentação. Localização da alimentação. Aqui as camadas, né? Como eu já falei, que é o plano da antena, o dielétrico que tá no meio e o GND que tá embaixo. Aí agora ele vai explicar um pouco esse código. Tem ainda uma parte aqui de baixo. Ok, aí aqui nesse Figure 1, ele plota, mostra o formato da antena, né? Como fica as camadas. Aí nesse Figure 2 aqui, isso que é uma função, né, do MATLAB, essa aqui no Figure 2, ele mostra a figura como se fosse o gráfico em 3D, né, de radiação, aí você vê até onde vai. Esse aqui é o que ele quer alcançar, né? Esse Figure 3, ele vai mostrar o gráfico de impedância, que tá no intervalo de 1,6 GHz até 2,2 GHz, né? Aí, isso aqui são em etapas de 20 MHz, quer dizer. E aqui nesse último, que ele está criando esse vetor de frequência e está calculando esse S11 aqui para todas as frequências e tudo, é onde mostra o gráfico de magnitude, que é em decibéis, vezes frequência em gigahertz, né? Aí, ok, esse gráfico, não sei o que, esse RF plot, ele é só para plotar o solo, o S11, né? O solo S11. Aqui no vídeo, ele plota. Ah. Aí aqui ele começa a plotar os gráficos que eu falei de cada função dessa do código, né? Aí esse é do primeiro, né? Ele tá mostrando aqui o formato, que é retangular. Aliás, é um quadrado, na verdade, né? Porque é 50 milímetros por 50 milímetros. Aquele ali é em 3D, da radiação, o da impedância. Isso aqui é o gráfico S11, que é o de magnitude de decibéis por frequência. Aí ele mostra aqui todos os gráficos para esse formato, né? Aí, em seguida, ele modifica a largura desse e plota os gráficos para ele também, que é a segunda geometria, né? Que aqui tá com comprimento 50 e largura 10 milímetros. Aí já muda o gráfico, né? Tanto o gráfico esse gráfico de radiação, quanto da impedância e quanto o S11, né? Isso aqui. E por último, ele faz o último gráfico, que aí ele muda algumas coisas no código, como ele quer duas partes, né? Como se fosse no formato de um H, ele faz essas duas partes que vão se unir. Aí ele muda as variáveis, né? Os valores que ele quer para
o tamanho que ele quer. Aí a gente pode ver aqui os gráficos sendo plotados, né? Como ele quer. O grupo L, a gente ficou com o tema 1 e agora a gente vai fazer uma discussão dos resultados aqui. Em primeiro lugar, né, a gente viu que ele fez basicamente 3 antenas diferentes, 3 modelos de PET antenas diferentes, né? E aí a gente vai discutir um pouquinho do como que a mudança da geometria da antena muda os resultados, né? Em primeiro lugar, ele fez uma antena quadrada, né? 5 centímetros por 5 centímetros. Esse quadrado da antena. Aqui a gente tem um diagrama de radiação dela. Diagrama de radiação é importante para a gente entender como que se distribui a radiação na região em volta dessa antena, né? E modifica bastante de acordo com a geometria de cada uma das antenas. É isso A gente vai ver nos próximos exemplos, né? A diferença de como acontece isso. E aí a gente tem aí os gráficos que foram gerados, né? Esses gráficos são gráficos idealizados, porque ele fez no MATLAB, então ali ele faz... são números idealizados, né? E depois ele fez uma comparação experimental, que a gente vai falar depois. Lembrando só que esse começo e fim da frequência, esse período, né, que tá, é colocado lá no MATLAB, né, esse de 1.6 a 2.2 GHz. Ele coloca para o pico de radiação acontecer em mais ou menos 1,94 GHz. A gente consegue ver que a ressonância dela acontece mais ou menos entre 2,1 e 2,2 GHz, né? É quando ela tem o ganho máximo dela, de aproximadamente menos 0,12 decibéis. Mesma coisa que acontece com a impedância, né? Sim. Ele viu que ele não tinha conseguido os resultados exatamente como ele queria, ele mudou a geometria, ele fez uma antena retangular de 5 centímetros por 1 centímetro, e a gente já consegue ver uma mudança aí no diagrama de radiação. Isso. Esse diagrama é do ganho, né? E aí também nos gráficos, né? Até que da impedância pela frequência não muda tanto, mas o ganho tem uma diferença considerável, né? Sim. E no caso a gente consegue ver que chega um pouquinho mais perto da frequência que ele queria, né? O pico. Entre 1,8 e 1,9 GHz. Que é um pouco mais perto do que ele queria. Sim, é muito interessante ver esse controle aí da frequência com a geometria da antena. Né? É legal de fazer, né? E aí eu acho que ele vai testando outras geometrias para achar frequências melhores. Esse aqui já é um modelo que ele fez, que ele já tinha feito, né? E ele testou, parece. Esse aí é uma antena em forma de H, né? Sim. As dimensões não estão aqui, mas as dimensões já foram faladas anteriormente. Mas aí, para essa antena, ele fez tanto a simulação no MATLAB quanto uma simulação experimental, né? Um teste experimental. Sim. E aqui que é a parte mais interessante, assim, né? Que é a parte do ganho, que dá pra gente ver aí uma diferença no esperado e no que ele obteve, né? Na simulação de campo, é isso. Na simulação do MATLAB e no experimento dele, né? Que ele usou esse software. Tem mais interferência também, né? Sim, varia mais. No experimento físico, né? Tem vários... Tem ressonâncias de material e todo tipo de coisa ali com o próprio... com os fios que ele usa, todo tipo de coisa pode interferir. O ambiente também. O ambiente. Que varia bastante, né? Ele tem dá pra gente ver uma mudança efetiva da frequência
que dá o pico de ganho, né? Que aqui é cerca de 1.9 GHz e aqui na simulação experimental ele quase 2.3 GHz ali. Tem uma diferença bem grande mesmo para... Não bem grande, mas uma diferençazinha da simulação do MATLAB pro que aconteceu no experimento dele, né? Na prática mesmo. Sim, mas é uma diferença considerável, né? E é isso que é a beleza dos experimentos, né? E aí esse é o gráfico de impedância e também o diagrama para essa antena que ele fez no MATLAB. A gente consegue ver que perto do pico da frequência que ele queria, né, entre 1,9 GHz e o que aconteceu de verdade, né, que foi cerca de 2,3 GHz, tem um casamento de impedância, né, as resistências elas ficam mais ou menos o mesmo valor, ali, em torno de 8 ohms, por aí, perto de 2 GHz. E, enfim, isso é bem interessante, né? Sim. Não, mais de 50 ohms, né? Um pouco mais de 50. Isso. Sim. E aí, aqui a gente consegue ver também o diagrama de radiação tridimensional, com as direções, né, para onde exatamente, para onde ela está irradiando. E a gente consegue ver esse formato, né, que forma enfim, a radiação que é emitida da antena, numa frequência de 1,9 GHz, né, que é a frequência que ele simulou. E dá para ver o mínimo valor de decibéis também. De um mínimo é menos 19 decibéis, né? E o máximo ele chega a 6,42 decibéis. Isso. Bem interessante mesmo. É basicamente isso, assim, que a gente conseguiu. Foi basicamente isso que a gente concluiu aqui, né, dos resultados. Obrigado pelas aulas, professor, final do semestre. Obrigado pela atenção e tudo mais. E é isso. É isso. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Tchau. Até mais. Tchau. Até. Bem, agora para finalizar, a gente pode falar um pouco de algumas conclusões que tivemos. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que o algoritmo que foi desenvolvido foi bem efetivo em simular a antena, né? Deu para ver que ele teve... os parâmetros obtidos foram parâmetros realísticos, a gente viu que o software realmente funciona, né? Que os valores obtidos são valores reais e valores possíveis, né? Mas a gente viu também que teve uma pequena diferença entre os valores simulados e os valores obtidos experimentalmente. Isso ocorre por vários motivos, né? Primeiro que a simulação feita no MATLAB, ela é feita de uma forma ideal, né? Os valores são ideais e quando a gente faz o experimento físico mesmo, existem vários fatores que alteram os resultados. Fatores como os fios utilizados ou o equipamento utilizado, entre outros fatores. No caso, no próprio vídeo ele disse que a solda utilizada foi um pouco demais, enfim, e o recorte do cobre ali para fazer o formato da antena não foi certinho. Tudo isso aí afeta os resultados obtidos, né? E assim, a conclusão maior que a gente tirou de tudo isso é que ao alterar a geometria do patch na antena, isso altera todos os parâmetros da antena, né? Isso afeta o ganho, afeta os diagramas de radiação, obviamente. E por isso que existem tantos formatos para antenas PET, né? Ao alterar a geometria, você tem vários tipos de ganho, vários tipos de diagrama de radiação que pode ser melhor para certos tipos de aplicações. Então, por isso que há tantas aplicações para
antenas desse tipo, porque cada geometria tem suas especificações e seus pontos fortes e pontos fracos também. Mas assim, de uma forma geral, a gente pode falar que essas simulações com o algoritmo desenvolvido é uma ótima referência para o comportamento real da antena. Ele realmente dá um ótimo parâmetro de como essa antena funcionaria num ambiente real, num ambiente físico. O que é muito incrível é esse algoritmo que é relativamente simples ser fornecido assim no MATLAB é muito interessante mesmo. E para finalizar, estão as nossas referências utilizadas. E é isso. Muito obrigado pela atenção.